Bom dia a todos. Nós temos recebido uma série de telefonemas aqui no escritório de agentes de educação infantil que fizeram concurso para professor de educação infantil e que agora se encontram numa situação difícil, porque, ao que parece, a prefeitura vem exigindo que esses agentes se submetam à perícia médica. E aí achei por bem fazer um vídeo, elaborar um vídeo, para ficar até mais fácil, de repente até mais inteligível, ficar com uma compreensão mais facilitada, né? Talvez escrevendo não fosse possível abordar todos os pontos. Então, o que me parece é o seguinte: o decreto 35.604, ele estabelece que o servidor não será submetido a uma perícia médica. Se já é servidor, não vai ser submetido à perícia médica, salvo naquelas exceções, naquelas hipóteses previstas. Então, se ficou afastado por 90 dias no ano corrente, nos últimos 12 meses, né, se tirou licença, enfim, se é readaptado, tem lá as exceções. O que você tem que fazer? Você tem que observar se você se enquadra em alguma daquelas exceções. Exceções, obviamente, que vão impedir você de ter esse benefício. Que benefício? De não ter que se submeter à perícia médica. Então, se você se enquadra numa daquelas hipóteses, você vai ter que ser submetido à perícia. No entanto, se você não se enquadra em nenhuma daquelas hipóteses, você não tem que ser submetido à perícia. E aí, qual que seria a solução? Ao comparecer na perícia, se você for convocado, leve uma cópia do decreto com você, mostre para o responsável e informe que não é o caso de realização da perícia, que pelo decreto, que é uma norma administrativa que tem que ser cumprida, é uma norma editada pelo prefeito, no caso, né, ele determina que você não seja submetido à perícia médica. E aí, não sendo submetido à perícia médica, né, basta a próxima fase. É necessário verificar qual é a próxima fase para que o concurso siga. Eu não sei se é a posse, se é a nomeação, mas enfim, a perícia médica não seria necessária. Se a administração insistir na realização da perícia, disser que não tem jeito, que você tem que fazer a perícia, aí o que acontece? Nós acabamos por ter uma bifurcação, dois caminhos. Você, como servidor, você pode se negar a fazer a perícia, dizendo: olha, eu não vou me submeter porque o decreto me ampara, eu não tenho que fazer essa perícia médica. Você vai ser eliminado, né? Porque não se submeteu a uma fase do certame. E aí, inevitavelmente, você vai ter que mover uma ação contra o município, dizendo que você não se submeteu à perícia exatamente porque o decreto ampara, né, o teu direito, que o decreto impede que você se submeta, então que não seria necessário. É uma discussão judicial. Eu entendo que é uma boa discussão. Se você realmente não se enquadra naquelas exceções do decreto, a tendência, ou pelo menos a probabilidade, está a seu favor. Em tese, você tem grande chance de sair vitorioso num processo judicial. Se você se submeter a essa perícia, pode ser que você seja aprovado, mas pode ser que você seja eliminado. Aliás, aqui no escritório nós temos diversos processos tratando dessa matéria. Graças a Deus, até hoje não perdemos nenhum, porque quando o perito do juiz analisa o cliente, faz uma análise da pessoa, verifica que, na verdade, ela não tem nenhum problema. O município reprova pelos mais variados motivos. Porque a pessoa tem uma fenda na garganta, porque a pessoa tem uma rouquidão excessiva, porque a pessoa, enfim, tem diversos motivos que ensejam a reprovação no âmbito do município. Na maioria deles, motivos, pelo menos o que eu tenho visto aqui no escritório, motivos completamente desprovidos de qualquer razoabilidade, motivos desnecessários, excessivos, né? Tanto é que a gente consegue reverter isso judicialmente no dia a dia. Então, as perícias são realizadas em juízo, depois a gente pode até postar uma cópia de uma perícia feita por um perito do juízo, em que ele diz que o uso da voz, que ninguém tem voz normal, né? Que todo mundo tem, em maior ou menor grau, algum problema na voz, e que isso não inviabiliza o exercício da função de professor.
e que inclusive os professores devem, até recomendável que eles tenham um acompanhamento com fonoaudiólogo, um acompanhamento permanente ou pelo menos intermitente, a fim de evitar que haja algum comprometimento grave na voz. Enfim, então vamos voltar à hipótese que você é eliminado. Você foi eliminado na perícia. Você novamente vai ter que se valer de um processo judicial para discutir se efetivamente você tem ou não algum tipo de problema e se esse problema inviabiliza, ou seja, vai discutir se aquele problema apontado pela perícia realmente impede você de ingressar no cargo e exercer as suas funções, ok? Veja que a questão já começa a ultrapassar os limites do decreto, porque você se submeteu à perícia e você foi eliminado. Nesse momento, eu entendo que o juiz vai ficar na dúvida, vai dizer assim, poxa, mas espera aí, tudo bem, ele não deveria ter sido submetido à perícia, mas foi. E a perícia entendeu que ele não tem condições. Então fica difícil de eu afastar essa eliminação somente com o argumento de que o decreto impede a realização de perícia, porque a perícia acabou sendo feita. E no final a perícia chegou à conclusão que o servidor não tem condição de exercer a função. Então acho que se o servidor se submete à perícia, acaba que a discussão ultrapassa o decreto e passa a ser se o ato da perícia estava certo ou não. Se realmente a perícia foi regular e chegou a uma conclusão razoável. Então há dois caminhos aqui, né? Dois caminhos possíveis. Ou você se submete e, se for eliminado, vai discutir judicialmente se essa eliminação é regular ou não, e aí eu acho que a questão do decreto fica ultrapassada. Ou você não se submete e entra com uma medida judicial para combater, né, a eliminação, no sentido de que você não seria obrigado a participar dessa perícia, a se submeter a essa perícia. Agora, há uma outra possibilidade. Antes de você ser convocado para essa perícia, há uma solução: mover uma ação preventiva, porque você tem o direito líquido e certo de não ser submetido a uma perícia, com base no decreto. E aí o juiz concedendo a liminar, né, se for o caso, você você acaba tendo um salvo-conduto, ou melhor, você acaba tendo uma decisão judicial que impede o município de obrigar você a se submeter à perícia. Okay? É uma ação preventiva, para prevenir que o município exija uma perícia de quem ele não poderia exigir. E aí o juiz, entendendo nesse sentido, ele pode evitar que você determinar ao município que se abstenha, né, de submeter você a uma perícia. Aí você segue no concurso e se submetendo às demais fases, nomeação e posse, independente da submissão à perícia. Então, três caminhos surgem. Ou você faz preventivamente, para evitar ser submetido à perícia, ou, chegando lá no momento, se nega a fazer a perícia, né, e aí vai ter que mover uma ação judicial, ou então se submete e, se vier a ser reprovado, eliminado, vai ter que discutir judicialmente se essa reprovação é regular ou se não é regular. Ok? Eu espero ter esclarecido, ter trazido algumas informações. Percebo que as pessoas estão um pouco aflitas, com toda a razão, com essa situação. Infelizmente, isso é muito regular no município do Rio de Janeiro, infelizmente. Muitas coisas estão mudando, mas essa conduta ainda é um tanto quanto intransigente, ainda tem uma certa frequência. Agradeço a atenção de todos vocês, um bom dia a todos. Tchau, tchau.